Novembro 24, Ezequiel 32, segunda parte. O Egito desce ao mundo dos mortos. No ano 12º do nosso cativeiro, no dia 15 do primeiro mês, o Senhor me disse o seguinte: homem mortal, chore pela multidão de gente do Egito, faça com que eles desçam ao mundo dos mortos junto com as outras nações poderosas. Deus está dizendo o quê? Que não interessa quão poderoso você chegue aqui na terra, você vai morrer e vai acabar lá no mundo dos mortos também, junto com os outros poderosos. Mundo dos mortos, no hebraico é Sheol. E algumas vezes é até traduzido por inferno, mas não é inferno. Mundo dos mortos é mundo onde os mortos ficam. Você vai dizer o seguinte: será que vocês são mais bonitos do que os outros que estão no mundo dos mortos? Pois vocês vão descer e se deitar na sepultura dos maus. Nas sepulturas dos maus. Os egípcios cairão junto com aqueles que são mortos em batalha. Uma espada está preparada para matar toda a gente do Egito. Os heróis mais valentes e os que lutaram pelo Egito recebem os egípcios quando estes entram no mundo dos mortos. Vai todo mundo para lá. Todo mundo é mortal, né? Eles gritam: esses que não foram circuncidados morreram na batalha, desceram até aqui e aqui estão deitados? A Assíria está ali. Em volta dela, os túmulos dos seus soldados, eles foram mortos em combate, e os túmulos deles estão nas profundezas do mundo dos mortos. Todos os seus soldados caíram em combate e os túmulos deles estão em volta do túmulo da Assíria. Mas antes eles haviam feito tremer de medo os que estão vivos. Coisa, né? Interessante isso. E pelo que a gente lê aqui, parece que lá no mundo dos mortos as pessoas são separadas por nacionalidades, né? Porque tem a Síria e os soldados, Elão e os soldados. Ó, o país de Elão está ali em volta aos túmulos dos seus soldados. Todos eles foram mortos em combates e, sem terem sido circuncidados, desceram ao mundo dos mortos. A circuncisão representa a aliança com Deus no Antigo Testamento. Se não tinha circuncisão, não era circuncidado, não tinha o nome escrito no livro da vida. Ficava lá para sempre, por toda a eternidade no mundo dos mortos. Como ainda vai acontecer, né, no final dos tempos. O país de Elão está ali e em volta estão os túmulos de seus soldados. Todos eles foram mortos em combate. Quando estavam vivos, eles espalhavam terror, mas agora estão mortos e cobertos de vergonha. Elão está deitado no meio dos que foram mortos em combate e os túmulos dos seus soldados estão em volta dele. Nenhum deles foi circuncidado, não tinham aliança com Deus. Todos eles foram mortos em combate. Quando estavam vivos, eles espalhavam o terror, mas agora estão mortos, fazendo companhia aos que foram mortos em combate. Os países de Meseque e Tubal estão ali e em volta estão os túmulos dos seus soldados, vendo? Cada país com seus soldados em volta, tudo separado. Nenhum deles foi circuncidado, todos eles foram mortos em combate, mas antes eles haviam causado terror na terra dos que estão vivos. Eles não foram sepultados com homenagem como os heróis dos tempos antigos que desceram ao mundo dos mortos com as suas armas. Nos tempos antigos, as pessoas se preocupavam com a sua honra até depois de morto. Quer dizer, a pessoa não ter um sepultamento digno era uma desonra. Não foram sepultados com homenagem como os heróis dos tempos antigos. As suas espadas foram colocadas debaixo das cabeças e os escudos em cima dos corpos. Esses heróis tiveram poder para causar terror na terra dos que estão vivos. Será assim que os egípcios estarão esmagados no meio dos que não foram circuncidados e que morreram em combate. O país de Edom está ali com seus reis e autoridades. Eles foram soldados corajosos, mas agora estão deitados no mundo dos mortos, junto com os que não foram circuncidados e que morreram em combate. Todos os príncipes do norte e os moradores de Sidão estão nos mundos dos mortos, no mundo dos mortos. Eles morreram sem terem sido circuncidados, sem conhecerem Deus. No caso, agora a gente vê sem conhecer Jesus. O seu poder espalhava o terror, mas agora eles descem sem honra, junto com os que foram mortos em combates e que estão deitados ali. Eles tomam parte na desgraça daqueles que descem ao mundo dos mortos. O rei do Egito os verá e ficará consolado com a morte de todo o seu exército destruído em combate, diz o Senhor. Eu fiz com que o rei do Egito deixasse os vivos apavorados, mas ele e o seu exército serão mortos e ficarão deitados junto com todos os não circuncidados que foram mortos em combate. Eu, o Senhor Deus, falei.